Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pós-prova, né? Quero muito saber como é que vocês estão, se vocês ficaram tranquilos na prova, se vocês tiveram muita dificuldade. Queria muito ter estado com vocês na prova também, mas vocês sabem que eu não posso, né? Mas em breve estaremos juntos essa semana, dia 16, daqui a pouco. Tô ansiosa para ver vocês. Apesar de eu não vou poder estar abraçando nem tocando muito em vocês, né? Porque eu tô grávida, então eu tô no grupo de risco, eu tenho muito medo de pegar corona grávida, Deus me livre. Mas pelo menos eu vou estar por lá, vou estar vendo vocês, vou estar comemorando com vocês esse final de ano. E estou muito feliz com a maioria dos resultados das provas. Muitos de vocês foram bem, tá? Fiquei muito feliz, vocês vão ver depois. Não foi unânime, né? Mas vocês saíram muito bem nas provas de ensino religioso, de inglês. Então, assim, que bom que vocês estudaram. Também, hoje, agora, a gente vai ter aula de ensino religioso, né? E a gente vai poder corrigir essa prova, tá? Já que a gente já acabou nosso conteúdo de ensino religioso, as aulas de ensino religioso de hoje e vai ter outra, parece amanhã, para poder fechar a nossa carga horária. Então, hoje a gente vai corrigir a prova, se der tempo a gente corrige toda. Senão a gente corrige uma parte hoje, uma parte amanhã. E vocês já vão poder ver mais ou menos quanto vocês tiraram, né? Se vocês se lembrarem do que vocês colocaram e tudo, já vão poder ver. Além de que, na prova, além da prova, quer dizer, amanhã a gente faz uma revisão, lembra tudo que a gente estudou e pra gente relembrar mesmo e ver se vocês se lembram desde o começo lá do ano, né? Afinal, foram muitos conteúdos, mas são sempre conteúdos muito bons da gente discutir, da gente debater. Então, sempre na aula a gente debatia muito, né? Conversava muito sobre esses conteúdos de ensino religioso e é muito interessante. Então, vamos agora orar, tá? Eu não sei quais são os pedidos de vocês, mas eu vou estar orando por todos. Então vocês podem pensar aí no pedido que vocês querem e eu vou estar intercedendo por ele, por vocês, por todos os pedidos de vocês. Também vou pedir pelo final do ano, né? Pelas notas de vocês que sejam suficientes para vocês passarem, se vocês tiverem estudado, né? Se vocês merecerem. Também orar pelas famílias de vocês, no Natal, Ano Novo, tudo isso, tá bom? Então, vamos orar agora. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigada porque estamos aqui juntos, mesmo que através de uma tela, mas mesmo assim nós podemos nos ver, podemos nos comunicar. Senhor Deus, eu agradeço porque estamos terminando esse ano, Deus, e foi um ano cheio de emoção, cheio de aventura. Infelizmente a gente não ficou junto pessoalmente o ano todo, mas isso também prova que mesmo longe a gente ora um pelo outro, que a gente se dá bem, que a gente gosta um do outro, mesmo que a gente esteja mais longe, mas mesmo assim os alunos puderam aprender, puderam ter mais conhecimento. Eu estou sempre mandando aula para eles, então obrigada, Deus, porque tu nos deu também a tecnologia para que a gente pudesse passar por isso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, também, porque pelos pedidos, na verdade, pelos agradecimentos que foram feitos pelas crianças, mas também pelos pedidos que elas têm, que ainda não, eu não sei quais são, mas eu estou pedindo, intercedendo por eles, Deus, que o Senhor possa estar cuidando desses alunos, Deus, das suas famílias, tudo, qualquer pedido que seja relacionado à saúde, o Senhor possa estar curando, Deus. Também te peço pelo meu bebê, que a gente saiba em breve o sexo, porque até agora a gente não sabe, mas o Senhor Deus que sabe a melhor hora, né, para dizer. Também te peço pelo encerramento do ano, que todos nós possamos nos encontrar, que seja um momento muito alegre, muito feliz, mas que nada do corona esteja presente, só a gente mesmo. Também te peço que o Senhor nos mantenha seguros, Deus. Te peço que cada aluno, mesmo que esteja acabando o final do ano, que se dedique nessas últimas aulas, porque são aulas para a gente revisar, aulas para a gente relembrar. E mesmo que já tenha passado as provas e tudo, eles possam pensar assim, que eles vêm para a escola estudar e aprender, e não só para passar de ano, né? Mas muito obrigada, Senhor, pela presença de cada aluno aqui na aula. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, orei pelas provas, mas também para que vocês possam prestar atenção nas aulas, mesmo que tenha acabado assim as provas, mas ainda temos aula, né?
Lembrando que as aulas não são só para a gente aprender para a prova. Não é para a gente decorar as coisas para a prova. A gente estuda para a gente aprender para a vida. Então, mesmo se não tivesse prova nenhuma na escola, vocês deveriam estudar, deveriam estar sempre se dedicando como se tivesse, porque a prova é uma maneira da gente ver quanto vocês aprenderam, mas a gente quer que vocês lembrem disso para a vida toda e não só para escrever lá naquele papel da prova, sabe? Então, vamos prestar bastante atenção, tá, galera? Outra coisa, vamos agora para a nossa prova de ensino religioso, tá? Vamos corrigir juntos? Bom, então, tem um texto na prova, né, que é sobre trabalho infantil. Vocês lembram? Eu trouxe ele aqui para a gente ler juntos. Vamos lá. O que é trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Então, normalmente é permitido só a partir de 16 anos. E existe uma exceção que é na condição de aprendiz. Então, você pode começar, se for como um trabalho aprendiz, você pode começar a partir dos 14 anos, beleza? Mas, no geral, criança não pode trabalhar, tá? Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos, certo? Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividade da lista TIP, que são as piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. Então, se for algum tipo de trabalhos normais, que são ruins para a criança, que são perigosos, que não deveriam estar sendo feitos por crianças, você só pode fazer isso a partir dos 18 anos, né? Que é a idade maior, né? É você ser maior de idade. É preciso que a sociedade reconheça os impactos e consequências do trabalho infantil, que muita gente não sabe, mas tem muita criança trabalhando de maneira horrível, sem aproveitar a infância, sem aproveitar para se desenvolver. Já está trabalhando. Então, a gente precisa que a sociedade entenda como é ruim o trabalho infantil. Sejam físicas ou psicológicas na vida de meninos e meninas que trabalham, desconstruindo, assim, a falsa ideia de que o trabalho precoce é um caminho possível para o desenvolvimento humano e social. Então, a gente precisa trabalhar na nossa sociedade essa ideia de que criança trabalhando é errado, criança trabalhando é ruim, certo? Para o desenvolvimento a criança não vai se desenvolver bem. Antes de trabalhar, é preciso estudar, brincar, se socializar com outras crianças, para se desenvolver em todas as suas funções, suas faculdades de forma integral. Se socializar não, que deveria ser socializar, tá, gente? Sem esse sim, mas enfim. Então, antes de trabalhar, a gente precisa estudar, brincar, socializar, crianças, né, claro, para se desenvolver de todas as maneiras possíveis. E aí, quando for adulto, já estiver totalmente desenvolvido, você poder trabalhar, certo? Esse texto é um texto simples, né, gente? Eu trouxe ele porque fala de trabalho infantil, a gente está estudando sobre trabalho, estudou, né, sobre trabalho e ensino religioso, esse semestre inteiro foi sobre trabalho. Então, esse texto é bem interessante, porque é uma coisa que a gente não vê muito falando, né, sobre o trabalho infantil, mas tem muita criança que trabalha e isso não é legal. Tipo, é ilegal você fazer isso, você trabalhar, por exemplo, crianças da idade de vocês trabalhando de verdade, por exemplo, ajudando a mãe a catar o lixo, porque tem condições baixas, né, ou crianças trabalhando no sinal, pedindo coisa no sinal, isso é errado, isso é trabalho infantil, certo? Isso não é correto. Vamos para a primeira questão. Primeira questão tem letra A e B. A primeira, letra A, diz assim: de acordo com o texto, o trabalho só é permitido para crianças sob uma condição. Que condição é essa? E aí? Que condição é essa que só é permitida para crianças? Eita, que o trabalho é permitido para crianças. Só tem uma condição que deixa a criança fazer algum trabalho. A criança pode trabalhar se o quê? Vamos voltar no texto. Ó, aqui, ó. O trabalho é proibido para quem... Não, aqui. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Então, essa é a condição, ó. Condição de aprendiz. Quando realizado na condição de aprendiz. Essa é a condição que está falando aqui. O trabalho só é permitido para crianças na condição de aprendiz, tá? Qualquer criança com menos de 18 anos só pode trabalhar na condição de aprendiz. Mesmo que tenha 16 anos, como tem falando aqui, ó. A regra geral é 16 anos.
Se for um trabalho de aprendiz, pode ser que a criança possa trabalhar a partir dos 14, certo? Se não for um trabalho de aprendiz, ó, se for trabalho perigoso, noturno, só a partir dos 18 anos. Então, eu coloquei assim, apenas sob condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Teve gente que botou só, apenas sob condição de aprendiz, tudo bem, tá? Eu aceitei também. Esse a partir dos 14 anos é só para deixar mais claro o que eu trouxe, certo? Mas, de acordo com o texto, o trabalho só é permitido para a criança sob uma condição. Que condição é essa? Apenas sob condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, certo? Beleza. Vamos agora para a letra B. Acho que a maioria de vocês acertou essa, estava bem fácil, né? Essa primeira questão. Até a letra B também está fácil. Quase todo mundo acertou. Letra B. Sublinhe no texto um trecho que explique o que uma criança precisa para se desenvolver. Isso era só ler o texto, galera. Só ler o texto. Se lesse o texto, ia saber. O que é que uma criança precisa para se desenvolver? Ela precisa trabalhar? É isso que ela precisa? Não, né, galera? A gente já viu que não, porque trabalho infantil não é uma coisa legal, tá? Então, ó, vamos ler aqui esse segundo parágrafo que fala mais sobre isso. É preciso que a sociedade reconheça, tarará, aqui, ó. Antes de trabalhar, se você visse essa parte aqui, antes de trabalhar, você já ia pensar, eita, vou olhar aqui, né? Deve ter alguma coisa. É preciso, aí vai dizer o que é preciso antes de trabalhar. Então, nessa parte está falando sobre o que é que a criança precisa. Não precisa trabalhar, ela precisa estudar, brincar, socializar com outras crianças para se desenvolver em todas as suas faculdades de forma integral. Então, para se desenvolver, a criança precisa o quê? Estudar, brincar e se socializar com outras crianças, certo? Então, ó, aqui eu marquei essa parte. Antes de trabalhar, é preciso estudar, brincar, socializar com outras crianças para se desenvolver em todas as suas faculdades de forma integral. Então, quem marcou só, estudar, brincar e se socializar com outras crianças, tá certo também. Mas quem marcou só, antes de trabalhar, tá errado. Quem marcou só, para se desenvolver em todas as suas faculdades de forma integral, tá errado. Porque o mais importante dessa frase tá aqui, ó. Antes de trabalhar, é preciso estudar, brincar e socializar com outras crianças. Isso aqui é o núcleo, é a parte que eu preciso para responder a pergunta. A pergunta está perguntando o que é que a criança precisa para se desenvolver. Ela precisa de quê? Estudar, brincar e socializar com outras crianças. Certo? Então, essas três partes são as mais importantes. Mas eu marquei daqui até aqui, porque a frase inteira é essa, né? Mas tem gente que só marcou isso aqui e eu aceitei também. Só não aceito quem marcou só aqui em cima ou só aqui embaixo. Certo? Beleza. Eita. Na terceira questão diz assim: cite duas obrigações que a criança pode e deve ter para seu próprio bem e para ajudar a sua família no dia a dia em casa. Então, eu botei duas obrigações, por quê? Uma para você colocar o que é que a criança pode e deve ter para seu próprio bem, o que é que ela deve fazer para seu próprio bem e o que é que ela deve fazer para ajudar a sua família em casa. Duas coisas. E duas coisas que a gente falou muito, duas obrigações que a criança pode ter, que não é um trabalho, como esses trabalhos normais de profissões, nem catando lixo, nem nada do tipo, mas é um trabalho, digamos assim, de responsabilidade, de você ter uma criança já responsável. Por exemplo, eu falei muito na aula que estudar é o tipo de obrigação de vocês, é tipo, o trabalho das crianças é estudar, é a única coisa. Assim, única coisa não, mas a principal coisa que a criança deve se preocupar é estudar para poder se desenvolver, né? E no futuro trabalhar, mas não quando é criança. Então, estudar foi uma das coisas, ó, que a criança deve fazer para o seu próprio bem. E uma obrigação para ajudar a sua família seria, por exemplo, varrer a casa, ou lavar a louça, ou ajudar sua mãe a cuidar do irmão, ou arrumar a cama. Qualquer coisa assim eu aceitei. Também eu aceitei, ó, eu coloquei aqui, responsabilidade com duas obrigações que a criança pode e deve ter para seu próprio bem e para ajudar a sua família no dia a dia em casa. Para seu próprio bem, responsabilidade com os estudos. Para ajudar a sua família no dia a dia em casa, ajudar os pais no cuidado com a casa. Então, eu coloquei assim para dar uma geral, mas vocês colocaram coisas bem específicas. Por exemplo, teve muita gente que votou varrer a casa e lavar os pratos, eu aceitei. Eu queria que vocês tivessem botado estudo. Algumas pessoas botaram, mas a maioria não. Porque o estudo, gente, ele é muito importante. Ele é para o seu próprio bem, como eu falei aqui, ó. Deve ter para o seu próprio bem e também para ajudar a sua família. Para o seu próprio bem, o estudo é algo muito importante mesmo. Então, essa é a sua grande obrigação.
é estudar. Uma outra obrigação que vocês podem ter e devem ter, eu acho que quando eu tiver meu filho grande, eu vou pedir ajuda, com certeza, meu filho ou filha, né? Para me ajudar nas tarefas de casa. Mas a principal coisa que vocês devem fazer na vida é estudar. Então, assim, ainda crianças, né? É a principal responsabilidade que vocês têm. Então, responsabilidade com os estudos e ajudar os pais no cuidado com a casa. Que ajudar os pais é esse? É tipo, lavar a louça, né? Arrumar a cama, essas coisas que eu falei. Teve gente que botou assim também, estudar e lavar a louça. Estudar e cuidar do meu irmão. Tá certo também, ok? Quem botou lavar a louça e dar comida para os animais, por exemplo. Duas coisas de casa e não colocou estudar, eu aceitei também, porque eu pensei assim, que vocês devem ter entendido que poderia ser qualquer obrigação, então eu aceitei. Mas lembre-se que estudar é a coisa mais importante, então é um dever de vocês, é uma obrigação muito importante, tá? Vamos para a terceira questão. Diz assim, marque verdadeiro ou falso. Temos aqui algumas coisas sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, bem naquele primeiro capítulo que falava quem criou o trabalho, lembram? Aí, baseado naquele capítulo, eu criei essa questão, que diz assim, ó, o trabalho é um castigo ordenado por Deus por culpa dos nossos pecados. É verdade ou é falso que o trabalho é um castigo? O trabalho é um castigo, gente? Não, né? Lembra que eu falei? O trabalho não é um castigo. O trabalho é uma bênção de Deus. O pecado fez com que o trabalho tivesse problemas. Tipo assim, que a gente tivesse problemas no trabalho, que a gente sofresse no trabalho. Mas o trabalho, na verdade, não é um castigo. Ele é uma bênção. Deus fez isso lá no Jardim do Éden, nos deu essas obrigações de trabalho. Deu lá para Adão e Eva, eles já trabalhavam. Então, é uma bênção, é uma coisa boa, sabe? O trabalho é um castigo ordenado por Deus por culpa dos nossos pecados? Não. Aqui seria a letra F, tá? Muitos de vocês acertaram também. Letra F. Aqui na segunda frase diz: o trabalho é uma bênção criada por Deus desde o Jardim do Éden. Isso é verdade ou mentira? Verdade, acabei de dizer, né? Lá no Jardim do Éden, Deus deu o trabalho, criou o trabalho e quando falou para Adão assim: Adão, você vai ter que cuidar do Jardim do Éden, tal. Ele ordenou a Adão que ele cuidasse do jardim, mantendo as flores, as plantas e tudo mais. Plantando, colhendo. E depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles também continuaram trabalhando, só que fora do Jardim do Éden, né? Porque pecaram. Mas aqui seria F, né? A primeira. A segunda, V, tá? Porque é verdade, o trabalho é uma bênção. Óbvio que quem marcou o trabalho é um castigo, não tem como marcar que o trabalho é uma bênção também, né? Um ou outro. Então, o trabalho é um castigo? Falso. O trabalho é uma bênção? Verdadeiro. A maldição do trabalho são as dificuldades que encontramos para trabalhar por consequência do pecado. E aí, é verdade ou mentira? Tem alguma maldição do trabalho, digamos assim? Tem alguma coisa no trabalho que é ruim? Tem, infelizmente. Muita gente sofre no trabalho, muita gente trabalha muito e recebe pouco. E por que isso acontece se trabalho é uma bênção de Deus? Porque a gente pecou lá no Jardim do Éden, pecamos, Adão e Eva pecaram, e aí a gente, depois disso, teve muitos problemas. E um dos problemas que a gente tem, graças ao pecado, é que o trabalho se tornou algo difícil, certo? Mas algo difícil, algo sofrido. Muitos trabalhos, não todos, mas a maioria, para muita gente, ficou algo. A gente começou a ter muitas dificuldades no trabalho por causa do pecado. Então, a maldição do trabalho são as dificuldades que a gente encontra para trabalhar. E isso acontece por causa do pecado. Então, aqui seria a letra V também, é verdadeiro isso. FVV, tá? Deus ordenou que Adão e Eva trabalhassem cuidando do Jardim do Éden. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade. Aqui seria F. Nossa, gente, sou péssima escrevendo com isso. E aqui, Deus ordenou que Adão e Eva trabalhassem cuidando do Jardim do Éden? Sim, por isso que a gente diz que Deus criou o trabalho lá no Jardim do Éden. Porque desde lá, Adão e Eva já estavam trabalhando, né? Deu para entender, gente? Ficou FVVV. Então só tem uma falsa, o resto é tudo verdadeira. Beleza? Então Deus ordenou que Adão e Eva trabalhassem cuidando do Jardim do Éden. Sim, é verdade. Deus ordenou isso lá desde que criou Adão e Eva. Ele já disse logo: trabalhem cuidando do meu jardim. Certo? Então na quarta questão diz assim: coloque a história do chamado de Moisés em ordem cronológica do quadro abaixo. Então, no quadro abaixo, não tem aqui nenhum quadro, mas
Lá na prova tinha tipo nossa, tinha um quadro assim, né? É, deixa eu ver se consigo. Um quadro tipo assim. E aí, vocês tinham que colocar em ordem cronológica. Vocês lembram o que é ordem cronológica, gente? É o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Todas as nossas provas de ensino religioso, acho que quase todas, eu coloquei alguma questão sobre ordem cronológica. Então, alguma questão que vocês tivessem que colocar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, porque assim eu sei que vocês estão sabendo a ordem da história, que vocês entenderam realmente o que aconteceu na história. Então, vamos ver as opções que a gente tinha. O número 1 diz: Moisés se assusta e Deus revela sua missão de levar o povo para a terra prometida. Será que essa é a primeira parte da história? Vamos ver. No segundo, Deus faz uma promessa a Moisés: eu estarei com você. A história começa assim? Não, né? Deus não já chega fazendo a promessa e, tipo, onde é que Moisés estava? O que aconteceu? Terceira, Moisés duvida de sua capacidade para cumprir o trabalho dado por Deus. Essa não tem como ser a primeira, porque Moisés nem sabe ainda qual é o trabalho. Como é que ele vai se assustar? Como é que ele vai duvidar da sua capacidade? Moisés é surpreendido pela voz de Deus vindo de uma sarça que estava no meio do fogo, mas não se queimava. Aí sim. O número 4 foi a primeira coisa que aconteceu. Então aqui seria o número 4, certo? E aí depois, ó, aqui seria o número 4. Moisés é surpreendido, porque foi assim que começou, né? Moisés foi surpreendido pela voz de Deus. Oxi, tô ouvindo aqui uma voz e tal. E essa voz vinha de onde? Da sarça. Ele viu uma sarça, uma planta, que estava ardendo em fogo, mas não se queimava. Quando ele ouviu isso, ele ficou chocado, né? Mas aqui, ó, foi a primeira coisa que aconteceu. Moisés foi surpreendido pela voz de Deus que vinha da sarça ardente. E aí depois o que aconteceu? Moisés duvidava de sua capacidade para cumprir o trabalho dado por Deus? Não, Deus ainda nem falou o trabalho. Ó, Moisés se assusta e Deus revela a sua missão, número 1, de levar o povo para a terra prometida. Quando Moisés viu a sarça, ele ficou assustado e Deus revelou para ele a missão que tinha. Tipo, por que Deus estava vindo falar com ele? Por que será? Ele estava assustado com isso. Mas aí Deus revelou, né? Aqui seria então o número 1. Deus revelou para ele a missão, beleza. Depois que Deus revelou a missão para ele, o que aconteceu? Moisés fez o quê? Moisés duvidou da sua capacidade. Será que eu sou capaz de fazer essa missão? Será que eu sou capaz de cumprir esse trabalho dado por Deus? Então aqui seria número 3. Deus faz uma promessa a Moisés. Qual é a promessa? Eu estarei com você. E aí acabou, tipo assim, eu escrevi só até aqui, mas eu estarei com você foi algo que Deus disse no final. Teve gente que colocou 4-1, 3-2, tipo assim, que primeiro Deus fez uma promessa de que estaria com Moisés. E depois Moisés duvidou. Não, Moisés duvidou antes da promessa, certo, gente? Moisés duvidou antes de Deus fazer a promessa de que estaria com ele. Depois que Deus fez a promessa de que estaria com Moisés, Moisés acreditou. Disse, não, agora eu consigo. Porque se Deus vai estar comigo o tempo todo, eu vou conseguir. Mas se fosse eu sozinho, eu não conseguiria. Sabe? Então seria 4-1-3-2, ó, como vocês podem ver aqui como ficou. FVVV na terceira e na quarta 4-1-3-2, certo? Beleza. Vamos para a quinta questão. Que atitude de Deus perante o seu povo que reclamava no deserto provou seu amor e misericórdia por eles? Então, o povo estava reclamando no deserto, dizendo, Deus, esse Deus que a gente veio por causa desse Deus, mas era melhor a gente ter ficado no Egito, porque a gente vai morrer de fome aqui, Deus não está nem aí pra gente. Não estava confiando que Deus ia cumprir com o que ele prometeu, né? Que ia cuidar do povo. Eles não estavam confiando nisso. Então eles estavam revoltados e reclamando. E aí o que aconteceu? O que é que Deus fez depois disso? Deus castigou eles? Deus disse, esse povo só fica reclamando de mim, eu vou castigá-los e vão ficar sem comer mesmo. Eu até ia dar alguma coisa, mas não vou mais. Porque a gente, nós seres humanos, somos muito assim, né? Se alguém for ingrato com a gente, ou se alguém nos decepcionar de alguma forma, a gente pega e fica com raiva e quer se vingar e não faz mais nada. Já Deus não. Deus fez o oposto. Deus viu que eles estavam reclamando e tudo mais, mas Deus foi tão misericordioso. O povo não merecia o que Deus fez. O povo merecia ter ficado morrendo de fome mesmo. Por quê? Porque não confiavam em Deus. Deus já tinha dito que ia mandar, Deus já tinha
dito que ia estar com eles o tempo todo. E mesmo assim o povo estava reclamando, dizendo que ia morrer de fome e que preferia voltar para ser escravo, sabe? Em vez de confiar em que a terra que Deus vai dar para eles é maravilhosa, é perfeita para eles, né? Então, como é que eu botei? A atitude de Deus em enviar maná do céu. Lembram que eu coloquei essa parte do maná só porque foi o que a gente estudou, mas teve gente que colocou Deus enviou pão, codorna e água. Tudo bem também, é verdade, isso aconteceu. Mas a gente estudou mais a parte do maná, não foi? Então eu coloquei essa parte aqui. Mas quem botou também sobre a codorna e a água, eu aceitei, claro. A atitude de Deus em enviar maná do céu provou que Deus ama e tem misericórdia por seu povo. Certo? Essa atitude foi a que provou que Deus ama o povo, que tem misericórdia. Porque mesmo os israelitas sendo ingratos e não confiando em Deus, ele ainda cuidou e sustentou o povo. Isso, gente, é uma resposta explicada. Quando eu coloquei aqui, explique, é isso que eu quero. Eu não quero vocês respondendo assim, de qualquer jeito. Ah, Deus fez isso. Tá, explique por que ele fez isso. Tipo, o que é que ele fez que provou o seu amor? Explique melhor. Então, a atitude que Deus teve de mandar o maná do céu, né? Provou como ele ama o seu povo. E tem misericórdia, mesmo sabendo que o povo estava sendo ingrato com ele, que o povo estava sendo injusto, que o povo não merecia, Deus mandou maná do céu, mandou comida. Ele ainda cuidava e sustentava do seu povo, mesmo quando o seu povo não estava nem aí para ele. Mesmo quando o seu povo queria voltar para o Egito, o povo era ingrato, enfim. Certo? Então, essa foi a minha resposta, mas acho que quase ninguém colocou isso aqui tudo, muita gente colocou só um pedaço disso. Eu aceitei a maioria que pelo menos falou da atitude de Deus, certo? Quem falou que a atitude de Deus foi tal, ok, eu aceitei, certo? Mas eu quero respostas explicadas, gente. Eu já digo isso desde o início do ano. O ano acabou, ainda tem gente que faz resposta pequena, resposta rápida. Quando eu digo explique, é porque eu quero que explique por que você colocou essa resposta. Sexta questão. A palavra de Deus em Provérbios diz, isso é uma coisa que a gente viu muito também nos últimos capítulos que a gente estudou. Preguiçoso, aprenda a lição com as formigas. Por que a gente deve seguir esse conselho? Por que a gente deve aprender com as formigas? O que as formigas têm para nos ensinar? Aí vocês têm que marcar X na resposta correta. Se eu tivesse botado assim, marque X nas respostas corretas, teria mais de uma, tá, gente? Mas não tem, aqui só tem na resposta correta. Então, só tem uma resposta correta e teve gente que marcou duas. Quem marcou duas, infelizmente, não considero não tem como. Quem marcou duas errou, tá? Mas quem marcou uma, vamos ver qual foi a correta. Letra A. Porque as formigas nunca se cansam, trabalham juntando alimento no verão e no inverno. É por isso que a gente deve aprender com elas. A gente deve aprender com as formigas a nunca nos cansarmos e trabalhar no verão e no inverno. A gente tem que trabalhar sempre, nunca descansar. Não, né, gente? A gente já viu, tem até um dos capítulos que a gente estudou que diz trabalhar demais é prejudicial à saúde. Então, a gente não pode trabalhar demais. As formigas não fazem isso. As formigas trabalham no verão e descansam no inverno. Então, elas têm sim um momento de descansar, elas são muito sábias, certo? Então, quem marcou a letra A errou. Não é a letra A. Vamos ver a letra B. Porque as formigas são organizadas. Isso é verdade. Sabem a hora de trabalhar e descansar. E estão sempre cientes de suas responsabilidades. É verdade. As formigas trabalham no verão e descansam no inverno, ou seja, sabem a hora de trabalhar e a hora de descansar. Estão sempre cientes das suas responsabilidades. Então, elas sabem que devem trabalhar naquele momento e não precisam de um líder. Lembra que a gente viu que as formigas não precisam de líderes? Elas trabalham todas juntas, em conjunto, em equipe. Isso também mostra como elas são sábias e organizadas. Então, sim, letra B. Ok? Porque as formigas são pequenas e conseguem carregar muito alimento e trabalhar mais rápido. É por isso que a gente tem que aprender com as formigas. A gente tem que aprender a ser pequeno e carregar e trabalhar mais rápido? Não. Não tem como a gente aprender a ser pequeno, né? Letra D. Porque as formigas são animais preguiçosos, porém muito inteligentes no trabalho. A gente deve aprender com as formigas porque elas são preguiçosas? Não, as formigas não são preguiçosas. Isso aí já está errado. Elas são muito inteligentes no trabalho, mas não são preguiçosas. Então não pode ser letra D, beleza? Então aqui seria a letra B, certo? Quem marcou a letra B acertou. Qual foi o sábio conselho de Jétro que Jétro deu ao seu genro Moisés? Então, Jétro era o genro de Moisés. Essa história também a gente estudou. Moisés estava trabalhando lá. Moisés estava guiando o povo, né? Da terra prometida para o nosso
do Egito para a Terra Prometida. E aí, Jetro, que era seu genro, foi lá visitar ele e viu que Moisés estava trabalhando demais. E aí disse, Moisés, vocês lembram dessa história, né? Moisés, tipo, você está trabalhando muito. Vou te dar um conselho. E aí deu um conselho para ele. Que conselho foi esse que ele deu? E o que é que motivou Jetro a dar esse conselho? O que é que fez Jetro dar esse conselho para Moisés? Jetro aconselhou Moisés a dividir seu trabalho em equipe, não foi? Jetro disse, Moisés, divida seu trabalho com outros líderes, porque assim eles vão te ajudar a resolver problemas mais simples. E aqueles problemas que forem maiores, que forem mais difíceis, eles trazem para você não ficar resolvendo todos os problemas de toda a galera, do povo todo, porque era muita gente, era um povo, era uma população. Imagina, não dava para Moisés fazer isso e até para a população estava sendo ruim, porque eles demoravam para ser atendidos, muitos não conseguiam no dia. Moisés não tinha como fazer isso com todo mundo. Então, Jetro aconselhou Moisés a dividir seu trabalho em equipe, chamando outros líderes para ajudá-lo a resolver problemas simples, deixando para ele apenas os problemas mais complicados de resolver do povo. O motivo do conselho de Jetro foi que ele amava seu genro e se preocupava por vê-lo trabalhando demais, correndo o risco de adoecer. Então, essa é a resposta assim, bem explicada aqui. Jetro disse a Moisés para ele chamar outros líderes para ajudá-lo, para resolver problemas simples, deixando para Moisés apenas os trabalhos mais complicados, né, de resolver. Por que Jetro fez isso? Por que Jetro aconselhou Moisés? Jetro amava Moisés, né? Era genro dele, era a família dele. Se preocupava com Moisés, via Moisés trabalhando demais e tinha medo que Moisés adoecesse, que Moisés ficasse doente. Né? Moisés não estava doente, tá, gente? Teve gente que colocou... Jetro falou isso porque Moisés estava doente. Não, ele tinha medo que Moisés ficasse doente e por isso aconselhou Moisés. Moisés ainda não estava doente, não. Mas ele ia ficar se continuasse trabalhando desse jeito, né? E Moisés... E teve gente também que colocou só... Jetro aconselhou Moisés a chamar 4 líderes, 2 líderes, não sei o quê. Não, a Bíblia diz que chamar líderes, né? Das tribos para poder ajudarem ele. Não precisa dizer o número exato. Outra coisa, também tem gente que botou só isso, de que Moisés tinha que... Jetro disse para Moisés separar líderes para ajudar ele. Pronto. Tá, mas e o resto da questão? O que é que motivou ele a dar esse conselho? O que é que fez Jetro querer dar esse conselho para Moisés? Faltou essa parte, então só ganhou metade da questão, tá? Então tinha que responder as 2 perguntas, beleza? Mas essa história é muito fácil e a maioria de vocês acertou também. Bom, para terminar nossa aula, vamos terminar com o mesmo versículo da prova, que eu não lembro se vocês leram, né? Espero que vocês tenham lido. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Provérbios, capítulo 10, versículo 16. Eu trouxe esse versículo para vocês poderem ver que o trabalho de vocês, que no caso é estudar, produz vida. Então é algo bom para vocês. Foi muito bom vocês fazerem essa prova se vocês estudaram, sabe? Mas se você não estuda, se você não está nem aí, isso é um pecado. Se você não tem responsabilidade, isso é um pecado. Então o pecado vai trazer somente mais pecado para sua vida. Tá? Então vai ser coisa ruim atrás de coisa ruim. Então você vai tirar nota baixa, você vai repetir de ano, certo? Então, assim, esse versículo foi bem para trazer para vocês continuar no clima de trabalho, lembrando para vocês das responsabilidades que vocês têm, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, que inclusive já está enorme. Vamos para a nossa aula de inglês, tá? É isso. Beijo.